Hoje nós vamos ver o planejamento de projeto a partir de comunicação. Muito bem. O processo de comunicação, ele deve ocorrer desde os primeiros momentos do projeto, né? Ou seja, quando você vai lá e define o cronograma, por exemplo, do projeto, você já define lá os milestones, né? Os marcos. E em cima disso... Queria falar, Flávio? Não, professor, desculpa. Não, tá. Em cima dele, né, do cronograma em si, você define os marcos. Aqueles marcos geralmente vão ser marcos para você efetivamente ter um controle, ver se você chegou àquela parte ou não, e também pode ser marco onde você vai, juntamente de verificar se você conseguiu chegar naquele momento, naquela determinada construto ali, vamos falar assim, você também fazer a comunicação, principalmente por quem está patrocinando, né, o projeto junto com vocês, tá joia? De vocês, né, basicamente. Os sponsors, todos aqueles envolvidos no projeto, você tem que efetivamente mantê-los informados. Então, o processo de comunicação, ele é contínuo, né, do começo ao fim, e ele envolve uma série de etapas, né? E etapas no sentido de observações que você deve efetivamente tomar cuidado. Assim, são muitas nuances que a gente deve levar em consideração quando a gente faz a comunicação. O que nós fizemos aqui, o que eu tenho, né, de tempo aqui para passar para vocês, é um recorte, uma nuance, os principais pontos, né, que devem ser observados, tá bom? Então, não é todo o processo, né, mas a ideia é que sejam enfatizados alguns pontos importantes que não se percam ao longo do caminho, aí, tá bom? Então, vamos, dado esse introito, né, aqui, né, vamos então lá à aula de hoje, planejamento, a parte de comunicação, né, então planejamento da comunicação dentro de projetos. Então, após a realização lá do escopo, né, a identificação da qualidade, dos riscos, a montagem do cronograma com tempo, custos, né? Qual que é a próxima etapa? Né? Efetivamente, a parte de planejamento de comunicação. Mas vejam, né? A comunicação, ela pode existir até mesmo antes. O planejamento dela, como vai se dar, etc., é muito importante que ela aconteça, a partir de planejamento, depois que vocês definiram o cronograma e definiram os milestones. Até mesmo ela é feita em conjunto, né? Ou seja, você está lá definindo, fala, aqui tem que fazer uma comunicação e tal, e aí você vai identificando e depois, né, você identifica como fazer esse processo de comunicação, tá? Então, o planejamento não é bem linear, como foi colocado aqui, assim, uma coisa depende da outra, não. Ela acontece de uma maneira aí meio... como que eu posso dizer? Pode falar, Ronaldo. Desculpa, deixa eu abrir o microfone sem querer. Sem problema. De uma forma meio, não é caótica, mas assim, não tem uma regra, né, uma linearidade em si, tá? Muito bem. Planejamento, né, do gerenciamento da comunicação, ele visa basicamente garantir a geração apropriada e oportuna, a coleta, a distribuição, o armazenamento e o controle das informações do projeto. Faltou um item aqui, né? Ou seja, eu faço a geração, eu faço a coleta, eu faço a distribuição, eu faço o armazenamento e o controle das informações do projeto. E, efetivamente, né, como é que eu coleto? Então, eu tenho que estabelecer a forma de coletar. A geração, ela acontece por si só, né? Vamos falar assim, eu só tenho que estabelecer, efetivamente, a geração acontece de uma maneira bastante intensa, né, de informações. Eu tenho que só estabelecer aonde que eu vou coletar essas informações. Depois, como é que eu vou, depois de coletado, né, acho que um primeiro momento, armazenar essa informação. Acho que
aqui a ordem, né? Só para a gente ter uma linearidade, né? Eu coleto, armazeno, né? Aí eu defino, né, como é que vai se dar vamos falar assim, a distribuição, né, o processo de comunicação propriamente dito das informações. Aí eu faço esse controle e efetivamente a distribuição, né? Então todos esses processos aqui estão envolvidos de uma forma ou de outra, né, no gerenciamento da comunicação. E quais são, né, os principais tipos de comunicação? Passo agora para vocês um primeiro vídeo falando sobre isso. Deixa eu ver aqui se eu consigo recuperar. Aqui, vamos lá. Vê se o som tá bom, né? Nós podemos encontrar... Tá baixo, né? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho mais. Nós podemos encontrar 4 tipos de comunicação. A primeira delas é a escrita formal, que são usadas para resolver problemas complexos. No desenvolvimento de planos de gerenciamento do projeto, encontramos também a escrita formal no termo de abertura do projeto, além de memorandos, comunicações em grandes distâncias. Um outro exemplo de comunicação formal são as encontradas em contratos, onde deixa claro os relatórios que devem ser emitidos, aceite de entregas e outras informações. Uma outra forma de comunicação é a verbal formal, e essas são utilizadas em apresentações e palestras. Também nós podemos encontrar a escrita informal, onde ela pode ser utilizada em e-mails, bilhetes manuscritos, mensagens de textos e mensagens instantâneas. E, por fim, a verbal informal, que são as reuniões e conversas. Na comunicação informal, envolve um processo espontâneo de troca de informações entre várias pessoas de diferentes posições da mesma organização. Nós podemos encontrar 4 tipos. Deixa eu voltar ali naquela última imagem. Então vejam que o processo de comunicação, né, ele é intenso, né, ela acontece toda hora. Um encontro, vamos falar assim, no corredor, né, ou seja, ali uma conversinha no corredor do café, já é um processo de comunicação, né, e aí efetivamente ele se encaixaria na verbal informal, né, e-mails, né, que visam manter as pessoas informadas, identificar, por exemplo, até mesmo disponibilidade para participar ou não de algum encontro mais formal, etc., faz parte da escrita informal. E aí nós temos basicamente 2 formas de comunicação formais, né, que são a escrita formal e a verbal formal, né. Efetivamente, né, quando nós desenvolvemos um projeto, geralmente existe ali um contrato, principalmente quando a gente está terceirizando, né, este processo. Então é assinado um contrato da empresa, né, ou seja, seu, com uma terceira, ou até mesmo, né, se você vai sublocar, ou, desculpe, sublocar não, né, subalocar determinados processos para empresas que vão desenvolver, ou seja, terceirizar alguma coisa daquele seu projeto, você também tem que, muito importante, né, que você também ali estabeleçam contratos, né, pelo menos para que se estabeleçam os limites, os controles e tudo mais, né. Que mais? Né? O próprio termo de abertura de projeto é um processo de escrita formal, né? Os memorandos que efetivamente podem acontecer. E nos processos de comunicação, principalmente para os sponsors, né? E aqueles que estão patrocinando, a gente faz isso por meio de apresentações, palestras formais, né? Seja online, seja presencial, né? São aquelas apresentações, ó, nessa etapa de projeto, a gente está nessa fase, já foi desenvolvido isso, e isso acontece com muita frequência, né? E é muito, tem que acontecer e é muito produtivo, né? Manter, né, todo mundo envolvido para que efetivamente as coisas realmente saiam conforme planejado, tá?
E o processo de comunicação é muito importante para que você não chegue lá no final e a pessoa, né, que contratou fale o seguinte: não, mas não foi nada disso que eu pedi, né? Então, o processo de comunicação também, periódico, né, ele visa manter par e passo, né, o que foi planejado, acordado, com o que está sendo desenvolvido, né? Então, essas coisas, elas têm que ocorrer, assim, é importante, né, que ocorram, para justamente a gente não incorrer aí em problemas futuros, né? Principalmente fala assim, não, mas não foi isso que eu pedi, né? Mais ou menos isso. E todo o processo de comunicação, principalmente os formais, né, eles devem ser registrados, para que efetivamente a gente tenha o registro formal daquilo que aconteceu. E geralmente, né, tanto apresentações, palestras, eles são registrados em um documento chamado de ata, né? Então, a ata da reunião, a ata de um processo de comunicação, ela ocorre e todos que estavam ali presentes, né, assinam aquele documento falando, é exatamente isso que aconteceu. Para quê? Para que isso seja documentado, né, esteja na documentação do projeto, para que lá na frente, né, se alguém falar, não, mas não foi isso, né, que foi acordado, que foi pedido, não, foi assim, ó, tá aqui, ó, no dia tal e no dia tal, nós fizemos a reunião, expusemos isso aqui, e você aqui, ó, deu o de acordo, né? Então é mais ou menos essa a ideia de se fazer, né, esse processo de comunicação, e a periodicidade é importante por causa disso, tá? Então vamos voltar aqui à apresentação. Tudo bem por enquanto, pessoal? Vocês estão aí ainda? Firme e forte. Joia, Emerson. Beleza, obrigado, Flávio. Então, o planejamento, né, basicamente, tem algumas etapas. O primeiro é planejar a distribuição da informação, né? Para quem que efetivamente a gente vai... É lógico, né? Você tem aquelas etapas anteriores, onde guardar, onde fazer, mas isso aí vai depender de cada particularidade de cada projeto, de cada tipo de projeto, de cada área de projeto, né? Você está desenvolvendo um projeto de alta tecnologia, é uma forma de guardar as informações. Você está desenvolvendo um projeto simples, né? Para o chão de fábrica, é uma outra forma de guardar a informação e assim por diante, né? De coletar e guardar. Agora aqui, ó, vamos entender aqui partes importantes que são, de uma forma ou de outra, comuns, né? Primeiro, o planejamento da distribuição da informação, ou seja, para quem que nós devemos efetivamente gerar essa informação, quem nós devemos envolver, né? Então, a partir daquela lista dos stakeholders, lembra do que é stakeholders? Todos os envolvidos, né, no projeto, planejar e distribuir a informação. O que significa isso? Eu vou ter que identificar todo mundo que está envolvido no projeto e verificar quem deve receber o quê. Basicamente isso. Aqueles, né, que são os sponsors, né, ou seja, o patrocinador, ele é o que deve ser mais, vamos falar assim, comunicado, né? Aquele que deve ser mais envolvido no processo de comunicação, porque é ele que está patrocinando, né? Seja patrocinando financeiramente ou patrocinando, né, até mesmo por um peso político ali na organização, né? Ou seja, pela força, né, de voto, força política dele, etc., né? A posição que ele ocupa e assim por diante. Então, é ele que tem que ser mais, vamos dizer assim, informado, né? E aí os demais que efetivamente, em uma hora ou outra, vão ter, por exemplo, uma necessidade, né, de captura ou de informação ou de algum trabalho, né, que envolva, por exemplo, a área específica daquele gerente, né, que está ali envolvido e assim por diante. Então, a gente deve fazer, como que a gente deve fazer essa distribuição de informação? A gente já comentou, né? Promover reuniões com equipes para definir qual informação e quando deverá ser distribuída para cada parte interessada, essa é a equipe do projeto, e depois, efetivamente,
essa informação deve ser distribuída, né, também de maneira formal e acordada com todo mundo, e estabelecer quem deve produzir e como distribuir a informação, elaborando um cronograma com datas e distribuição da informação, que a gente pode associar, né? A gente pode fazer um cronograma à parte, só de comunicação, ou nós podemos inserir lá no nosso cronograma, principalmente como milestones, né? Os milestones são os processos podem, né, ser os processos de comunicação também, né? Por exemplo, uma reunião, ele pode ser ali um milestone, ou seja, um marco que você coloca lá no seu cronograma, né? Então, vejo que até mesmo um simples projeto pode, né, se tornar aí muito complexo, principalmente a parte ali de distribuição de tarefas, né? Ela pode ser aí bem, não complexa, né, mas cheia de informação, né? Muito bem. A distribuição, então, de informação, geralmente a gente faz uma planilha, né, contendo, né, basicamente o projeto em si, ou parte daquele projeto, e quem que vai estar envolvido, né, efetivamente, em cada um dos assuntos, em cada um dos temas, e efetivamente como é que vai ser feita a distribuição, ou seja, como é que vai ser feito o processo de comunicação. Quem efetivamente vai fazer, quem vai receber, ou aqueles, né, pode ser vários, ou um só, né? E a data ou frequência, né? Então, se for uma data, a gente coloca a data especificamente, se tiver uma frequência, a gente identifica a frequência aqui. E efetivamente, né, o que vai ser feito, como vai ser feito, a gente coloca no item observação, né? Então, é mais ou menos assim, essa planilha aqui ela é muito flexível, né? Aqui é só um exemplo, né, de como que a gente poderia fazer esta planilha. No caso de vocês, né, por exemplo, quando vocês estiverem fazendo o projeto aí do carrinho, vocês podem estabelecer alguns processos de comunicação. Por exemplo, né, a apresentação do planejamento pode ser um processo de comunicação formal, que é a apresentação, né? Então, ali, né, um momento formal de comunicação, por exemplo, tá? E podem existir outros, né? Por exemplo, se vocês estiverem trabalhando com um orientador, né, o contato semanal ou quinzenal daquela pessoa que está te orientando poderia ser também colocado no processo de comunicação, tá? Então, são, assim, é uma infinidade de possibilidades e cada projeto vai ter a sua característica, não existe uma regra, né, para todo mundo. O que existe é que deve haver a comunicação e ela deve ter uma certa periodicidade e efetivamente envolver momentos formais para que efetivamente isso seja registrado, tá? Depois, né, a gente tem que planejar efetivamente o gerenciamento das partes interessadas. Efetivamente, aqui, né, a gente deve, uma vez que nós identificamos, né, quem são as pessoas que nós vamos fazer o processo de comunicação, a gente deve envolvê-las, né, e envolvê-las no sentido de falar assim, ó, tudo bem para você? Né, ó, a gente vai comunicar nessa frequência, nessas datas aqui, então agenda aí, né, todos os processos e assim por diante. Então, efetivamente, você vai confirmar, né, com as pessoas envolvidas aquele seu planejamento. Então, o que você fez, né, de planejamento, você agora vai confirmar com as pessoas envolvidas e efetivamente, né, isso é importante, para que elas também se programem, né, para essas datas específicas, né? Então, a partir da lista das pessoas interessadas, né, os stakeholders, eu falo sempre, né, a palavrinha em inglês, porque geralmente essa que efetivamente é usada no mercado, né, stakeholders, sponsor, né, e assim por diante. Estabelecer como deve ser, então, recolhidas as impressões de cada um sobre o andamento do projeto e sobre o atendimento à sua expectativa.
pode ser gerado formulário específico ou registrado em atas, né? Essas reuniões, né, com as pessoas envolvidas e como, né, efetivamente, quais são as expectativas dela diante do projeto, diante do processo de comunicação, é importante também que seja registrado, né, de maneira formal, e aí geralmente a gente utiliza uma ata de reunião, né, onde essa pessoa depois, né, se registra tudo que foi discutido, e aí você pede para que aquela pessoa também, né, assine aquele documento juntamente com você e a sua equipe, né. E aí, então, a parte essencial é a confirmação das periodicidades, das frequências, dos tipos, né, de comunicação com os envolvidos. Tá joia? Aí, né, a gente tem muitas formas de estabelecer, né, e cada empresa, cada vamos fazer, organização, cada tipo de projeto vai usar a sua maneira, né? Uma das formas, né, depois que você identifica, lá atrás, né, nos primeiros momentos, você identifica, não sei se vocês se lembram, né, quando você identifica os stakeholders, né, os envolvidos no projeto, você dá um grau para ele de qual é a contribuição, qual a importância daquele stakeholder para o projeto, certo? Então, você faz lá aquela planilha, né, pode, por exemplo, gerar, né, um gráfico como esse, né? Então, aí você vai entender, uma vez que você classifica aqui por ordem de importância, né, você deve, então, procurar essas pessoas na fase anterior ali, essa fase anterior que a gente falou aqui, ó, de planejamento do gerenciamento, né? Você vai encontrar com essas pessoas, vai pedir, então, verificar, né, se aquela periodicidade que você planejou está adequada ou não, as expectativas, etc. Então, você vai se reunir, né, por grupos, né, de pessoas, vai colocar todo mundo junto, né? Muitas vezes isso não dá muito certo, né? Você vai se reunir com cada um dos envolvidos, ou cada área envolvida, e aí vai estabelecer com ela. E aí uma sugestão é você fazer, né, essa definição, esses encontros, seguindo uma ordem de importância, né? Então você estabelece lá naquela planilha inicial o peso de cada um, e aquela planilha gera, por exemplo, um gráfico como esse daqui, ó. Então, ó, o presidente aqui é a pessoa mais, neste caso específico de um projeto, né, que envolva, né, o presidente da empresa, ele está sendo aqui cotado como de maior importância. Então, a primeira pessoa que eu vou visitar, vou falar, vou estabelecer todo o processo de comunicação é com o presidente. Depois, eu sigo aqui a ordem de importância. Aí eu vou lá para o pessoal de operações, depois para o pessoal de produtos, pessoal de... Eu estou falando nesse caso, isso aqui é só um exemplo, tá, pessoal? Só um exemplo, né, de, por exemplo, um gráfico de importância gerado a partir daquela planilha de stakeholders que nós preenchemos lá no início do projeto, tá? E aí a gente, uma dica, né, é se reunir, então, nessa ordem de importância aqui do projeto, tá bom? E aí estabelecer os processos de comunicação. Possivelmente, né, essas pessoas que têm um maior grau de importância, geralmente essas pessoas aqui vão ter uma frequência, né, de envolvimento no processo de comunicação mais intenso, né? Mesmo tendo aí uma posição, né, alta na organização, aqui no caso o presidente, né, ele deve ser então comunicado. Não necessariamente deve se fazer reuniões, né, mas os processos formais de comunicação deve existir aqui de uma maneira mais intensa, né. Logicamente você vai mandar, né, os seus relatórios, né, para sei lá, secretárias ou secretários, né, que efetivamente esses presidentes tenham,
e efetivamente eles vão fazer todo o processo de filtragem para passar o essencial para essas pessoas que são mais, vamos falar assim, ocupadas, né, na organização. Tá? Muito bem. Vamos ver agora um outro vídeo rapidamente, né, envolvendo as etapas, né, aí seguindo o PMBOK, né, efetivamente o que tem de entrada, o que tem de saída em cada um dos processos ou subprocessos do gerenciamento de comunicação. Deixa eu voltar aqui. Então, é gerenciamento de comunicação. O que vai ser comunicado? Deixa eu só reduzir aqui o tempo. Se não, acho que ponto 7 tá bom. Quando e com qual método e com qual frequência você vai comunicar? No exemplo anterior, o que vai ser comunicado, a quem, quando e com qual método e com qual frequência você vai comunicar. No exemplo anterior, aconteceu exatamente isso. O gerente de projetos não soube dizer o porquê. A parte interessada não estava recebendo as informações. Por isso, como saída desse processo, é o plano de gerenciamento das comunicações, pois ele documenta as expectativas de comunicação e guiará o gerente de projetos e as partes interessadas na criação de comunicações do projeto, e vai fazer com que as informações cheguem às pessoas que realmente necessitam delas, sejam claras e compreensíveis. Mas não é só isso. Veja que, como entrada, nós teremos o plano de gerenciamento do projeto. E dentro dele, nós teremos o plano de gerenciamento dos recursos, que nós vimos em aulas anteriores. E esse plano vai fornecer orientação sobre como os recursos da equipe serão alocados, gerenciados e liberados. E você deve entender que todas as pessoas ou grupos envolvidos no projeto, de certa forma, podem ter um requisito de comunicação. E esse deve ser identificado. Agora que você já sabe o básico de comunicação, vamos ver o que o PMI, Project Management Institute, diz a respeito. O PMI diz que os gerentes de projetos gastam até 90% do seu tempo se comunicando, e que, segundo a Pulse, 1 em cada 5 projetos falham devido à comunicação ineficaz, e que 37% dos projetos não atingem as metas, 55,7% de projetos mal sucedidos, em que a comunicação ineficaz é fator de insucesso, e 20% dos projetos falham, e que 35,9% tem perda do orçamento devido a projetos mal sucedidos. Esse problema de comunicação tem um custo em torno de 75 milhões de dólares. Vocês veem que o processo de comunicação, né, ele é muito importante e relevante. Então, como vocês acompanharam aí, essencialmente, né, o gerente de projetos, né, ele gasta ali a maior parte do seu tempo fazendo esse processo de comunicação, não só com as pessoas envolvidas lá, externas do projeto, mas com a própria equipe, né? Então, esse número aí é bastante relevante, né? O gerente de projetos, né, a função dele é fazer exatamente esse meio de campo, né? E aí ele vai utilizar, logicamente, a comunicação para isso. Muito bem. E aí, ó, eu queria só enfatizar aqui os números, né? Vejam que mesmo, né, com todo esse cuidado, né, com todos os processos ali de comunicação, a gente tem ainda um índice, pelo menos assim, isso aqui são projetos desde o mais simples até os megaprojetos, tá joia? Então, 55,7%, né, eles são mal sucedidos e quando a comunicação se torna ineficaz, ou seja, quando você não consegue estabelecer adequadamente, né? Ou seja, o processo de comunicação é essencial para que haja, né, um sucesso, né, vamos falar assim, no desenvolvimento das etapas do projeto como um todo. Não sei se vocês se recordam, né, mas aquele, acho que foi um vídeo que eu passei de complemento, né, à aula para vocês, efetivamente, ali do teatro lá, em forma de orelha, né, lembra? Na Inglaterra,
Então, aquele ali, basicamente, foi um problema de comunicação que aconteceu ali, né? Uma falha de comunicação, uma falha de interpretação, né? Um erro simples que passou por um monte de pessoas, né? E por não haver, né, um processo de comunicação eficaz ali, periódico, existia até um processo de comunicação, mas totalmente ineficaz, né? Não se dava, vamos falar assim, não se fazia, né, as coisas com o formalismo adequado, e ali, efetivamente, houve aquele probleminha lá, simples, né, de apenas 10 vezes menos elevadores, né, foram, então, ali construídos. Então, coisa bem simples, né, que passou batido, né. Então, vejam que o processo de comunicação e o registro, né, disso, e lógico, né, aí vai também dar atenção a todos os envolvidos, né, de verificarem, né, se a sua parte está ou não sendo atendida, né. E isso, né, basicamente, uma vez que impactam, né, essencialmente o projeto, impactam também financeiramente, né, a organização como um todo. Se um projeto falha, né, todos aqueles recursos que foram, então, destinados àquele projeto também, né, tendem a ser perdidos, né? Basicamente isso aqui. Então, vocês viram aqui, né, como mostrou aqui, 75 milhões de dólares, né, anuais, né, são jogados fora, né, basicamente, em virtude de uma comunicação não adequada. Vamos voltar aqui à nossa apresentação. Então, o planejamento do gerenciamento das partes interessadas também, né? A gente tem que, então, rever o documento de iniciação, denominado Plano de Gerenciamento de Escopo, né? Aquele que nós estabelecíamos efetivamente todas as etapas, em que momento, etc., que vão ocorrer, e ao rever aquilo, né, certamente a gente vai entendendo, né, as pessoas que estão envolvidas, entender os momentos adequados a serem feitos os processos de comunicação. Verificar, né, também qual foi a definição de datas das reuniões de projeto e definir aí o modelo de atas. Isso aqui, então, fecharia o processo de gerenciamento das partes interessadas. Aqui eu trago para vocês um exemplo, é só um exemplo, tá? Por exemplo, só para vocês terem uma ideia, a ata, né, que nós fazemos, por exemplo, na FATEC, né, em instituição pública, etc., é totalmente diferente dessa, tá? Essa daqui, por exemplo, ela já traz, né, de uma forma estruturada os dados. As atas, né, na grande maioria dos casos, são desestruturadas, ou seja, é um texto apenas, né, um texto corrido, né, que vai ali, então, registrando tudo que está acontecendo, né. Aqui, né, eu posso fazer uso daquela, né, corrido, onde eu vou registrando tudo e depois eu transcrevo, né, para cá, então eu tenho o registro das duas, vamos falar assim, dos dois modelos, né, de atas, né. Mas nesse processo, né, é importante que todos verifiquem para que nenhum item aqui, nenhuma ação ou providência seja esquecido, né? E é por isso, né, que é importante que todos os envolvidos, né, revejam e leiam cuidadosamente, né, as atas, porque efetivamente é aquilo que foi acordado e aquilo que deve ser realizado. E se efetivamente a pessoa que transcreveu aqui, quem escreveu a ata, quem transcreveu para cá, etc., cometeu algum erro, né, ouviu errado ou não entendeu direito, vai transcrever aqui, vai transcrever de forma indevida. Então, é este o momento, né, de pegar, né, vamos falar assim, as coisas erradas e efetivamente corrigir, né. Muito bem. Alguma dúvida quanto a atas, ao processo de comunicação, aos envolvidos, essa ideia de priorização? Tá tranquilo, pessoal? Por enquanto, tá. Muito bem.
Joinha. E não é por último, né, mas aí é só para a gente estabelecer o planejamento, né, a gente tem que determinar, então, o desempenho, efetivamente, do projeto, né, então, ele faz parte também do processo de comunicação. Então, são relatórios, né, que, efetivamente, nós vamos distribuir. Vejam que, nesse aspecto, lá o MS Project tem alguns relatórios, né, que você pode utilizar também com essa finalidade, né? Mas, essencialmente, você pode criar, né, os mais diversos tipos de documento, né, relatórios aí, para manter, né, as pessoas informadas e até mesmo para enfatizar a ação que sua equipe, né, de projetos está levando a cabo, né? Então, basicamente aqui é identificar o quanto foi feito, né, o quanto tem que ser feito, como que efetivamente está o orçamento, né, como que está sendo gasto o dinheiro e assim vai, né? O envolvimento das pessoas, se estão fazendo muita hora extra, se não estão, como que está, né, o desenvolvimento do projeto como um todo, né? Então, é o andamento do projeto e essas informações devem ser coletadas, né, durante a parte de execução e controle, né, que efetivamente vocês vão, então, desenvolver no próximo semestre. Então, esses relatórios, essencialmente, são feitos, né, quando o projeto efetivamente está caminhando, ou seja, em execução, né, essencialmente em execução. Então, a gente tem lá o preenchimento de formulários e desempenho, né, relatórios, documentos. A gente fala aqui de intranet, seja internos, né, seja intra-organização, né, e as apresentações das reuniões. Então, basicamente, isso me dá o planejamento e desempenho na parte de comunicação disso, né. Então, apenas um exemplo aqui de relatório de acompanhamento, né, a gente tem lá a tríade, né, que a gente deve sempre observar dentro de um determinado escopo. A gente tem lá o envolvimento dessas três variáveis aqui, o tempo, o custo e a qualidade, né? Lembra que, às vezes, né, elas são, vamos falar assim, forças contrárias, né? Quando você tenta reduzir o tempo, né, essencialmente a qualidade pode ser, então, reduzida e o custo aumentado, né? Então, vejam que são aqui vetores, né, que têm uma relação intrínseca entre si e que qualquer modificação em um causa também modificação nos demais. Por isso que essa tríade aqui é tão importante, né? E, efetivamente, né, essa tríade aqui deve ser observada no relatório, ou seja, de acompanhamento. Ela deve ser, então, de uma forma mais simples ou até mesmo acessível, né, comunicada aos, vamos falar assim, sponsors, e principalmente sponsors, mas os stakeholders de uma forma geral, né? E de uma forma mais simples e direta possível, né? Então, aqui, o valor agregado, o custo agregado, né, do orçamento, do que já foi realizado, se teve algum desvio, né, como que está a estimativa, a revisão, e aqui, efetivamente, os destaques aqui que a gente deve, então, sei lá, mensurar. Isso aqui é um exemplo. Tudo vai depender do projeto que vocês estão desenvolvendo, tá? Então, esse aqui é um exemplo de relatório de acompanhamento, né? Mas existem aos milhares, né, de tipos de relatórios, tá? Vamos ver mais um outro vídeo, né, que efetivamente eu destaquei esse ponto aqui especificamente para dizer que um processo de comunicação ele deve ser o mais eficaz possível. E aí existe uma máxima em comunicação que o processo de comunicação deve ser realizado, né, envolvendo os 5 Cs, né? Então vamos ver esse vídeo aqui que fala sobre os 5 Cs da comunicação. Não sei se vocês já ouviram esse 5 Cs aqui, mas ele é frequentemente falado.
Então, como deve ser a comunicação, isso aqui. Esses 5, 6... Então, diz o seguinte, que você precisa ter uma correta gramática e ortografia. Ela precisa... Esses 5, 6, ele diz o seguinte, que você precisa ter uma correta gramática e ortografia. Ela precisa ser concisa, ou seja, a expressão concisa e eliminação de excesso de palavras. Além disso, ela deve ser clara, com propósito de expressões claros direcionados às necessidades do leitor. E coerente, um fluxo lógico e coerente de ideias. E controlada, um fluxo de palavras e ideias controladas. Então, 5 Cs, né, são esses daí. Correta, concisa, clara, coerente e controlada, né? Então, uma coisa é para quem comunicar, outra coisa é quando comunicar, outra coisa é como comunicar, né? Então, principalmente nas comunicações formais, né, a gente indica, e efetivamente é uma prática, né, comum, né, de se utilizar aí essa peneira, vamos falar assim, a peneira dos 5 Cs, né? E aí, efetivamente, você verificar, né, antes de apertar lá o botão de send, né, do e-mail, né, ver se você está sendo efetivamente conciso, né, se a sua escrita está correta, seja erros gramaticais causam uma má impressão danada, né, está claro, ou seja, a mensagem que você está efetivamente passando está claro o suficiente para a pessoa, né, lembra que aquela pessoa geralmente não tem o mesmo conhecimento seu sobre o projeto. Então, sei lá, um introito, né, falando, né, sobre o contexto, e aí sim, identificando o problema, pode resolver aí, por exemplo, esse problema de clareza nas suas comunicações. A utilização de termos, né, então, um presidente, por exemplo, né, você deve evitar jargões, né, então ser o mais claro possível, né, coerente no sentido de ter um fluxo, né, lógico de ideias e controlado, né, ou seja, não falar mais do que o necessário, né? Então, essencialmente, você quer comunicar tal coisa, é tal coisa, né? Não fica lá enrolando, né? Aquelas pessoas que são muito prolixas, né? Que ficam falando 1000 coisas, né? E não vão direto ao ponto, né? Que efetivamente interessa, tá? Tudo bem aqui? Até aqui, pessoal, entenderam aqui a ideia dos 5 Cs? Então, ele está contido, né, principalmente dentro dos processos de comunicação formal. É lógico que os informais também, né? Você deve, na medida do possível, né, utilizar também essa peneira aí dos 5 Cs. Belezinha até aqui? Tranquilinho? Beleza. Muito bem, então vamos lá. E aí, então, basicamente, a área de conhecimento de gestão da comunicação, né, aí vai agregar, então, o planejamento de como serão compiladas, distribuídas as informações do projeto. Também, né, pertence a essa área específica, né, a preocupação com o processo de documentação e desempenho do projeto ao longo de sua execução, né? E aí, né, para a gente, vamos falar assim, fechar, né, essa aula, então não tem muito, assim, tem muita coisa, mas ao mesmo tempo a gente tem que ficar restrito, porque também o projeto que vocês estão desenvolvendo não é tão grande assim, e se a gente começa a envolver muita coisa, a gente pode se perder também nas coisas essenciais. Então, o que eu trouxe aqui para vocês são as partes essenciais. E eu trouxe aqui, para a gente fechar, um vídeo, né, mostrando para vocês alguns problemas que podem existir no processo de comunicação, principalmente quando nós não o fazemos, né, da maneira formal, né? Então, quando a gente faz, né, de maneira formal, aquilo fica registrado na ata, etc.,
Então, problemas como esse de comunicação que a gente vai ver no vídeo podem e serão, né, evitados, né? Então, é uma forma da gente fechar aí com um bom humor aqui a nossa aula. Ou, mais precisamente, a sua ausência, nos afeta quase todos os dias. E nós viremos no período mais crítico das comunicações de todos os tempos. Porém, se não comunicarmos com eficiência e clareza, nenhuma tecnologia deste mundo nos ajudará a transmitir nossas mensagens. Veja aqui um exemplo bem humorado das falhas de comunicação. Oh, Major, amanhã à noite, por volta das 21 horas, o cometa Halley será visível nesta área. Um evento que só acontece uma vez em cada 76 anos. Bem, mas de colocar os soldados em forma no pátio em frente à intendência, eu vou explicar a todos esse raro fenômeno. Se acaso chover, nós não poderemos ver o cometa. Então coloque a tropa no teatro e eu lhes mostrarei filmes a respeito. Passe os detalhes para o capitão. E é só isso. Alô, capitão. Por ordem do coronel. Amanhã às 21 horas, o cometa Halley vai aparecer sobre o pátio em frente à intendência. Mas se chover, coloque a tropa em forma e mande todos para o teatro onde este raro fenômeno terá lugar. Um evento que, como se sabe, só ocorre a cada 76 anos. Como eu detesto ficar dando recado. Tenente, chegou bem na hora. Por ordem do coronel, que aliás está em muito boa forma, às 21 horas de amanhã o fenomenal cometa Halley fará uma aparição no teatro. Mas caso chova no pátio da intendência, o coronel vai dar uma outra ordem, o que só acontece a cada 76 anos. Mande o sargento informar a tropa. É só isso. Sargento, descansar. Amanhã, às 21 horas, o coronel vai aparecer no teatro com o cometa Halley. Um evento que só acontece a cada 76 anos. Se chover, o coronel mandará o cometa para o pátio da intendência. Informe a tropa imediatamente. Sentido! Muito bem, pessoal, atenção! Quando chover amanhã às 21 horas, o fenomenal general Halley, de 76 anos de idade, acompanhado pelo coronel, vai dirigir um ônibus da cometa no pátio da intendência em plena forma. É só isso. Pois é, né? Vocês viram como começou e como terminou essa comunicação aqui, né? Que não foi bem sucedida. O que vocês acharam aí? É bem isso que acontece, né? Às vezes nas organizações, não é não? Por isso que agora eu passo tudo pelo WhatsApp. É isso aí, né? Não tem forma melhor aí, né? Até mesmo a fala, né? Falou, você reproduz aquela fala, você vê como a tecnologia vem ajudando, né? Nos processos aí, tanto internos quanto externos. Muito bem. E aí, né, uma vez que a gente faça todos esses processos, aí só nos resta falar sobre os processos ou planejamento das aquisições, né, que é basicamente como que a gente vai comprar, como que a gente vai fazer o controle ali das compras, né, de tudo aquilo que está envolvido no nosso projeto, né, como que a gente vai se relacionar com os fornecedores e assim por diante. Isso aí a gente vai ver na próxima aula. E hoje a aula foi meio curta, né? Então tem aí um tempinho aí para a gente tirar dúvidas que eventualmente existam, né? Então a gente tem aí. Obrigado e deixa eu só finalizar. Tá, Walter, muito obrigado. Legal. Um bom fim de semana, tudo de bom aí. Eu que agradeço. Para vocês também aí, tudo de bom final de semana. E nos vemos, alguns aqui, né? Na segunda-feira. Só que não é de madrugada.